Hoje mais um episódio do programa Legados, mas muito especial. Primeiro episódio externo e num lugar maravilhoso, né, um símbolo do melhoramento genético, que é o Rancho da Matinha, e do lado desse cientista do Nelore, como alguns chamam, o Dr. Luciano Borges do Rancho da Matinha. Então hoje vai ser um programa muito especial. Acompanhem com a gente, porque nós vamos contar a história de um legado maravilhoso, né, que transformou a raça Nelore. Doutor Luciano, seja bem-vindo ao Legados. E tudo começou aqui em Uberaba, né? Começou aqui. Eu venho de uma família de 5 gerações de pecuarista e vivi toda a minha infância, toda a minha juventude aqui. E eu sou dos Borges pobres. Então, como a gente não tinha dinheiro para ir à praia, para ir à Europa, então, nem se fala, né? Eu passava minhas férias nas fazendas dos tios, dos padrinhos, né? Inicialmente eu convivia até com meu avô. E isso vai impregnando, né? A pecuária, eu acho que faz parte da minha vida desde que eu me entendo, desde que eu me lembro como gente. E o pai do senhor era um importante comerciante de zebu, né? Tem a gente fazer um parênteses disso, que essas pessoas foram muito importantes, porque naquele momento não tinha leilão, né? Não. Você precisava desses mascate também. Mascate, mascate. Né? Que levavam esses, principalmente os machos, né? Para o interior do país todo, né? E o pai do senhor também trabalhou muito e com isso o senhor teve a oportunidade de conhecer homens importantes, como o seu Torres, por exemplo, né? O curioso dessa história é como se desenrola. Meu pai trabalhava com seguros, na Equitativa. Ele veio para Uberaba, transferido do sul de Minas, para trabalhar na Equitativa. E no sul de Minas, na família dele, eles gostavam muito de caçada de veado. E meu avô materno também era caçador de veado. E meu pai conheceu minha mãe por causa de caçada de veado. E isso aí veio a coincidir que o senhor Torres, que era filho de uma das famílias mais poderosas da cidade, né? Dona Olinda era referência. E também era apaixonado por caçada de veado. Então a história era cavalo e cachorro. Porque quando meu pai veio, meu avô atirava nos veados. E aquilo era uma barbárie. Tinha que caçar até o cachorro pegar o veado. E meu pai trouxe cachorro do sul de Minas. E a amizade com o senhor Torres virou uma amizade fraternal. Faz muito tempo, é difícil falar, mas acho que é difícil o dia que eles nos falavam. Com o senhor Torres, eu aprendi o que era Nelore. Lá no início, lá na fazenda da Ilha, na fazenda do Rio Grande. Fazenda da Ilha que o Carved ficou, né? Não, o Carved nunca foi. Aquele vídeo do Carved é outra propriedade. Na Chácara Nossa Senhora de Lourdes. Nós tínhamos uma propriedade pequena que dividia de cerca com a Chácara Nossa Senhora de Lourdes. Isso me proporcionou acompanhar a importação de 62 para e passo. Quer dizer, eu cansei. Era só ver do outro lado da cerca.
eu cansei de ver os touros, o Carved, o Golias, Bima, Rastan, Brahmani e as vacas também famosas, né? Mas o fato é que lá na juventude mesmo, lá com, sei lá, eu devia ter 11, 12 anos, eu sonhava com ser criador de Nelore. E na época, o gado da moda forte ainda era o Gia. Mas a minha paixão era pelo... O Sr. Torres comprou um touro na Bahia, chamado Índio. Índio AM. OM, do Otávio Machado, e das Canela Preta. E tinha diversos negligentes. Se eu for pensar aqui, eu não vou lembrar o nome de muitos touros que foram ícones na época. Né? E aí eu sonhava em um dia eu vou ser criador desse gado. A memória afetiva, ela faz a nossa construção de homem, né? Por isso que é muito importante a juventude, né? Cuidar do jovem desde pequeno, quando começa a formar, porque é aí que você forma os seus desejos no futuro, né? É a memória afetiva. O senhor teve uma memória fantástica, que foi do seu Torres. E isso repercutiu no gado que está aqui atrás. Por quê? O padrão racial que o senhor tinha na mente. Não abro mão. O senhor não foi um melhorista dos olhos tapados, né? Não, o senhor foi um melhorista com o computador no curral, mas com os olhos olhando para o gado, né? Exato. Então, talvez isso foi um grande diferencial. O tanto que foi importante essa vivência com seu pai, né? Porque criou essa identidade da raça, né? Na sua memória. O Nelore tem que ter um padrão. Tem que ser Nelore. Tem que ser Nelore, né? Só que, o Carlota, tinha uma questão que por questões de tradição familiar, os filhos eram colocados já em vida. O meu avô já dava fazenda, dava gado, né? E para as mulheres, não. Então, meu pai não herdou um pedacinho de terra. E aí, só que eu gostava, eu queria, mas eu não tinha o principal. E nem também tinha uma limitação em Uberaba na época, que tinha 4 faculdades. Eu não podia sair, não tinha dinheiro para sair para estudar fora. E ou você estudava odontologia, direito, medicina ou engenharia. Como eu sempre tive mais facilidade para ciências exatas, eu me encaminhei para engenharia. E me graduei em 1970. E em 70... Aqui em Uberaba. Aqui em Uberaba. Hoje o NIUB, né? Hoje virou uma baita, tem 60 mil alunos, mas na época a minha turma era 40 e poucos alunos. E saí daqui para trabalhar em São Paulo. E a saída, como que foi a saída? Carlota, eu nem carteira de trabalho eu tinha. Eu nem sabia que existia. Cheguei em São Paulo, tinha um cunhado que era engenheiro, arrumou umas entrevistas para mim. E tinha lá, estava começando a obra do metrô em 71. Era época de muitas construções, né? Governo militar de vento em pouco. E aí eu fui admitido para trabalhar numa estação do Largo Ana Rosa.
descia às 7 horas da manhã para o buraco, subia para almoçar, descia depois do almoço e subia à noite. E não tinha dinheiro, morava na pensão do Chico, na Praça Buenos Aires. E fiquei lá um ano e meio, nessa balada aí. E eu ganhava 1.300, eu não me lembro a moeda. Ganhava 1.300 e as despesas por minha conta. Mas já dava para começar a juntar um dinheirinho? Já deu para... Também não gastava, né? E onde que foi o ponto? A virada em termos profissionais da engenharia? Que aí o senhor começou a ganhar dinheiro, e que época que foi? Como é que foi essa transição aí? Sempre tem Teve. um momento... Teve. Mas aí eu um dia subi para o almoço, apareceu um motorista, camisa de motorista, escrito CBPO, com um cartãozinho falando: Dr. Fortes pediu para o senhor ligar para ele. O chefe do meu chefe tinha me indicado para trabalhar na CBPO, no início da Belém, Brasília. E eu fui para lá ganhando 5 mil, era livre. Para 1.300 já estava rico. Não. Já. Aí já deu para começar a juntar um dinheirinho. Comprar um Fusca? Não, eu tinha... A minha vida de estudante, eu sempre tive uma atividade comercial. Já sabia ganhar um dinheirinho. Eu voltando aí atrás um pouco, eu brinco muito que eu comecei no ramo avícola, passei para o ramo técnico, comecei na educação, depois fui para o agrícola, depois fui para o têxtil e depois fui para a engenharia, porque eu dava aula particular para os meus colegas e isso juntou um dinheirinho. E meu pai gostava muito da cerveja e um dia ele estava no bar do Polenta, era o primeiro frangaçado de Uberaba. E o Polenta reclamando que não tinha padrão, comprava frango caipira e tal. E aí eu morava perto do mercado e vendiam as caixas com os pintinhos. E eu falei: Polenta, você me compra? Eu compro quanto? Ele falou: o que você produzir. E a minha casa tinha um quintal grande. E eu, com esse dinheiro das aulas particulares... Era o capital do frango. Era o capital que eu fiz cercado de tela, comprei os pintinhos e o milho triturado, o milho desintegrado, que era sabugo, tudo. Na primeira safra eu vi que não ganhava dinheiro. A ração comia tudo. Aí eu comecei a arrumar um monte dessas latinhas de tinta Sherwin-Williams. Você passava palha de aço, ela ficava cor de alumínio. E eu juntava sobra de comida na vizinhança toda para... Aí o negócio... Aí deu bom. E aí já capitalizando, né? Fornecendo os frangos, eu entrei no ramo têxtil. No Uberaba, naquela época, não tinha moda preta-porter. As mulheres compravam o tecido e ia na costureira mandar fazer o vestido. E o Uberaba tinha uma loja boa. Sou Pedrinho da casa da sogra. E a minha irmã mais velha do que eu, com as amigas, iam para o baile no Jockey, chegava lá, tinha 3, com modelo diferente, mas o tecido mesmo. Então aquilo era um horror. Aí eu descobri que a Americana tinha fábrica, que vendia no atacado, no varejo, e fui, chamei o Antônio Fernando, meu primo, fomos de sociedade, ia 2 malinhas, descia no trevo de Americana às 4 horas da manhã, fazia compra, pegava ônibus para Campinas, vinha e vendia aqui. Isso era 300% de lucro.
Então, quando o senhor foi trabalhar, o senhor já foi motorizado, é isso? Já fui. Ah, Eu então. tinha um Corcel 2. Ó, não teve nem a fase do Fusca. Né? Então, bom, doutor Luiz Farinha, ele tem essa mudança de chave, né? E aí nós vamos deixar para o próximo bloco. E esse próximo bloco, ele tem um tema que eu gosto muito, né? E eu quero que vocês acompanhem, porque o tema chama Voltar para Casa é Vencer Duas Vezes. Acompanhe no próximo bloco. Voltar para casa é vencer duas vezes, né? É o tema que eu prometi para vocês. Porque realmente, doutor Luciano, é aquele sonho de infância, né? Você cria uma boa memória afetiva de um lugar que você ama, que você teve lembranças maravilhosas, você sai para fora, vence, né? Consegue ganhar um dinheiro. E realizar os sonhos em casa, né? Isso é prazeroso, né? Como é que foi essa volta para casa? Que a volta para casa, que eu quero dizer para vocês, não é o fim da engenharia, nada, não é isso, mas é ter comprado a matinha, vamos dizer assim, a volta para casa para começar o sonho, né? Como é que foi essa... Como é que isso aconteceu? Em 1972 eu fui trabalhar na CBPO. E aí o dinheiro do salário, que era bom, era 100%. E apareceu aqui uma gleba de terra de 40 alqueires mineiros, que tinha um curral de varão e um ranchinho lá no entroncamento da estrada. E apareceu a possibilidade de eu comprar esses 40 alqueires. E comprei, e na época, eu tinha até uma Brasília, entrou no negócio, e comecei aqui, sem nada, não tinha. Aqui tinha muita formiga, muito cupim, e fechado, né? Não a braquiária tinha chegado, mas não aqui ainda, né? Só que eu não tinha dinheiro para tocar. Então eu comecei a fazer sociedade com meus companheiros, porque aí eu já estava no Rio de Janeiro. Na engenharia? Na engenharia, né? Porque fiquei 2 anos e meio, né, na CBPO e depois voltei para a empresa Origem, primeiro emprego meu. E voltei numa condição muito melhor, inclusive, do que eu tinha saído, proporcionalmente muito melhor. E aí pegava dinheiro, garantia a caderneta de poupança, comprava bezerro de corte, recriava e vendia. Isso foi até 1980, 80 e poucos. Quando aí eu já tinha conseguido comprar mais algumas glebas. Tudo em volta aqui? Tudo em volta. E Deus me ajudou muito. Foi surgindo possibilidade de compras em épocas que eu podia desembolsar os valores. E aí eu fiz um plano de vida que era trabalhar até os 40 anos de idade na engenharia e a partir daí voltar aqui para Uberaba para viver da pecuária. Nessa época, em 1972, reinava nova opção. Havia as importações clandestinas que se trocou o nome de touros. Uhum. Em resumo, para quem não sabe disso, quando veio o último gado em 62, né, parou, aí começaram a trazer de forma irregular sêmen, né? E sêmen,
E só que o preço aí era exorbitante. E eu não conseguia comprar um gado PO e muito menos no nível que eu fui aprendendo. Porque de 72 até mais ou menos 78, 79, eu fiz cruzamento industrial de Nelore cara limpa com touro cimental. O touro da raça da época era o cimental. E eu, nessa coisa, eu descobri o que era gado bom. Eu não sabia. Meu pai não sabia, quer saber, ninguém sabia. Ninguém, que eu digo, quase ninguém. Gado bom é o F1. E de fato era. É, o Valor híbrido. tudo mais. não, a diferença para o Nelore era. Hoje, não, hoje essa diferença quase que acabou. Mas na época. Cruzamento hoje é uma opção, se quiser, né? Não é mais necessário. Mas na época você desmamava bezerro Nelore, era de 160, 180 quilos. Você ganhava prêmio na exposição. É. Daqueles leilão de gado bom. E as minhas bezerras F1, com 16, 17 meses, está tudo prenha. E as Nelore, 3 anos. Eu falava, gente, isso não existe, isso não é possível ter uma diferença tão grande, tão... E eu falei, bom, eu preciso... porque logo também eu descobri que o F1 é muito bom na primeira. Primeiro cruzamento. Depois a coisa começa a complicar. E o meu sonho era o Nelore, eu não tinha perdido o Nelore de vista. E só que o Nelore foi uma fase do Nelore, talvez a fase do Nelore mais tardio. O Nelore que se dizia que tinha carcaça enxuta, que era longilíneo. Isso era qualidade, né? E eu comecei a pesquisar aonde eu vou começar a criar. Nessa época, eu já tinha passado por uma experiência de um projeto na África de 5 anos de duração, que eu ia e voltava, nunca morei lá, mas em 5 anos eu fui 36 vezes à África. Para engenharia. Para engenharia. E isso me possibilitou também ter recurso para começar meus cavalos com ar de milha e também comprar um gado que tivesse uma procedência. Não? E a isso me surgiu a possibilidade de comprar 3 anos seguidos toda a produção de fêmea da marca 71. Eu vou aproveitar esse gancho agora, porque como é um assunto muito legal e nós não vamos ter tempo para contar inteiro, isso aí vai estar no livro, né? Vamos começar a falar do livro, esse capítulo, porque ele é um capítulo muito importante, porque conta desde a história dos Borges, né? Que tudo isso remete à marca 71, à sua família lá para trás. Né? Vai ao começo do século passado. Mas isso, eu quero que o senhor já convide as pessoas a ter acesso a esse livro, que tudo esse nosso bate-papo ele vai ser bem amplo dentro do livro. Como é que é a história do livro, então? Não, o livro é o seguinte, eu estou indo para 80 anos de idade, né? E eu agora, em janeiro,
fizemos 50 anos de matinha. E eu pensando o que fazer, como comemorar 50 anos, um jubileu, né? E há 1 ano e meio atrás, eu fui acometido por uma doença séria, que tem, eu estou aí vivendo, espero ainda viver Na luta. na luta, mas um dos problemas da minha doença é a baixa imunidade. Então eu tenho que evitar de ir em festa, velório, juntamento de gente. Se eu pegar uma gripe, pode virar um horror, né? E eu prefiro viver assim, com essas restrições, do que também enfrentar aí a morte, se a gente pode ir adiando isso, né? Mas aí, o negócio de ficar muito sozinho, eu pensei, eu vou escrever a história da matinha. Só que é uma doce ilusão. Às vezes eu não lembro o que eu almocei ontem, pô. Como é que eu vou lembrar de 50 anos atrás? Mas, com o passado, comecei a escrever sozinho. Depois eu percebi que tinha assunto que eu repetia, tinha que botar fotografia, tinha que... E aí eu contratei um historiador para me ajudar na montagem. E no livro, que está na gráfica agora, hoje, está saindo já para vir para cá, eu conto a história da origem do gado da matinha, né? Que isso é importante, isso vai lá na década de 40. Fantástico. Esse livro eu recomendo, que eu já sei de boa parte do livro, que o Dr. Luciano me comunicou lá para trás e batemos papo sobre esse livro. Esse livro vai ter todos os detalhes dessa base tão importante. Muito. E vai lá, né? O gado 71 vem da fazenda indiana, que vai lá no Pedro Nunes, que foi um dos 3 núcleos. O Nelore não acabou no Brasil por acaso. Sim. Porque ele teve, na época da Segunda Guerra Mundial, ficou reduzido a 3 núcleos. 2 no Rio de Janeiro e 1 na Bahia. Sim. Mas é muito interessante no livro, porque essas velhacarias do Uberaba do passado, isso vem lá da Índia. O livro, pessoal, o livro é fantástico. O livro É. vai ser um livro com conteúdo fantástico de história de vida, da raça Nelore, do melhoramento genético. Como é que as pessoas vão ter acesso a esse livro, doutor? Como é que vai ser? Só dar uma explicação para o pessoal, em breve, né? Eu não fiz o livro, não escrevi o livro para fazer marketing. Eu escrevi o livro para deixar um legado do que a gente acertou e aonde a gente errou. Então, o espírito do livro tem muito a ver com um livro que chama do século XIX, que chama Do Brasil à Índia, que foi Teófilo Godoy, 1800. Vou prolongar aqui um pouco, porque eu acho que é interessante isso. Em 1892, Teófilo Godoy saiu a cavalo de Araguari para ir para a Índia. Levou 6 meses para chegar em Mumbai. Comprou 14 e se hospedou no hotel dos portugueses.
comprou 14 reis, embarcou para Marcelo. De Marcelo ele veio para o Rio de Janeiro e chegou aqui em Uberaba na Companhia Mugiana, que já existia na época. E ele escreveu um diário. E esse diário depois foi publicado na imprensa, depois foi compilado num livrinho do Brasil à Índia. E os Borges, quando foram no início dos anos 1900, ia com esse livro debaixo do braço. Fizeram os mesmos trajetos, hospedados nos mesmos lugares. O livro foi um guia. E eu me inspirei muito no Godoy. Eu falei, eu vou escrever um livro que sirva de guia para quem quiser começar a criar, cometer erros novos, não cometer os mesmos que eu cometi, né? Então eu conto no livro o que deu certo e o que não deu, né? Acho que é uma, vamos dizer assim, na minha cabeça deixar meio como um guia. Ele vai ser um livro inspirador. Para quem quiser começar. Vai ser inspirador. Mesmo nem quem está criando e quiser saber um pouco da nossa história, né? Doutor Luciano, nós vamos voltar para o terceiro bloco, que a gente criou um tema para ele, quando o sonho vira referência nacional. Que daí a gente parou na 71, porque a 71 começa a referência nacional aí, melhorando esse gado. Então, no terceiro bloco vocês vão acompanhar esse momento. Voltando no terceiro bloco, quando o sonho vira referência nacional. Doutor Luciano, no bloco passado a gente, foi a grande sacada, vamos dizer assim, foi pegar o gado de 71. Aí o senhor trouxe o gado para cá. Virou referência nacional. Como que ela virou? Qual que foi, onde que o senhor acha que foi a falar assim, não, aqui eu dei início a uma coisa que mudou? Que o gado veio, né, durante 3 anos, foi vindo. Foi vindo. E já no início da década de 90, o Cláudio Carvalho, a gente sempre foi muito amigo, teve sempre uma boa afinidade. O Cláudio veio aqui. E eu estava aqui nesse escritorinho de cima aqui, minhas vacas tinham as fichas. Cada vaca tinha uma ficha. Que eu anotava disseminação, parição, peso de desmama. Eu anotava a vida da vaca. E eu anotava, eu. O Cláudio chegou e eu estava com uma pilha de ficha. Ele falou, Luciano, pô, você está muito atrasado. Pô. Você precisa... nós estamos, eu e o Nilton Camargo, estamos participando de um programa de melhoramento, que é o programa da USP, lá na Ribeirão Preto, na universidade, no departamento de genética. Eu queria te levar lá. Eu falei, vamos lá. Nesse momento o senhor já morava em Uberaba de volta? Não. O senhor era o vai e vem? No Rio, Continuava em engenharia e vinha para cá final de semana? Aquela história de fazendeiro de final de semana? Trabalhava o sábado e o domingo, né? E na segunda-feira eu estava lá. E ele me levou breve, assim, sei lá, 10, 15 dias depois. Ô, Carlota, chegou lá, eu me deparei com um mundo que eu não sabia que existia. Não tinha noção que existia. Porque eu estava numa posição que é o seguinte, vaca ludi, Touro Iguaçu, é receita de bolo. E era. Era o que tinha, né? Era. Mas aí lá eu escutei pela primeira vez a palavra DEP. E me encantei. Eu não entendia o linguajar dos pesquisadores.
não entendia mesmo. E isso me fez despertar eu tinha influência do F1, porque lá eu já dizia que eu ia fazer o Nelore F1. Falei isso, não foi poucas vezes, não. O Angus do Cerrado. O Angus do Cerrado. O senhor né? falou várias vezes isso. Eu escutei há muito tempo. Lá. E uma das coisas que me encantava era a precocidade reprodutiva, que eu achava que era a característica de maior influência econômica. Porque eu sempre tive na mente de criar Nelore para fornecer genética para gado comercial. Então, desenvolver características que dessem maior lucro para o usuário da nossa genética. Isso lá, acho que antes de comprar a primeira partida de bezerra, eu já tinha isso bem claro na minha cabeça. E aí eu comecei a tentar fazer precocidade. Existia aqui um veterinário que foi meu inspirador, ajudante, o diabo, o Luiz de Aragon. E a gente achava que fazendo precocidade através do macho era mais rápido. Então, pegava a safra inteirinha, passava no brete, com 17, 18 meses de idade, tentando coletar sêmen. Olha que loucura isso, que maluquice. Depois de 2, 3 anos, o Deragon descobriu que nenhum Nelore criado a campo produzia sêmen com menos de 28 centímetros de perímetro escrotal. Já criou uma linha de corte. Aí facilitou já uma barbaridade. Mas eu estava nessa nunca ficou vaca vazia. Desde essa época, nunca ficou vaca vazia, estação de 90 dias, e a busca pelo sonho da precocidade. Aí eu já comecei a participar das reuniões Da USP. da USP, Para quem não sabe, atual ANCP. a NCP, e procurando captar aquilo que eu conseguia. Uns anos atrás, anos depois, teve em Ribeirão, no JP, um simpósio, Nelore do Futuro. E eu me inscrevi e fui. E o primeiro palestrante era um jovem que estava acabando de chegar dos Estados Unidos. Ficou uma temporada grande lá. Tinha vindo para dar aula na UFMG, chamado José Aurélio Bergman. E a didática dele, a maneira dele explicar, aquilo me encantou. E eu falei, eu tenho que ir atrás desse cara. Esse cara vai me ensinar essa genética que eu não sei, que eu não... E há 29 anos atrás, o Bergman iniciou o trabalho aqui. Eu preciso de uma receita. Tinha que ter uma receita para fazer. Aí ele veio com a receita. Ele veio com a receita. E aí, tanto de coisa... A precocidade, nós estávamos fazendo tudo errado. Bom, aí você fala, virou a chave. Eu acho que virou a chave. Não foi uma virada, e pegou, não. A chave começou a virar com o gado 71 e o motor pegou mesmo com a chegada do Bergman.
Que aí realmente começou a ser aplicado as ferramentas que fizeram esse Nelore que a gente tem hoje, né? Exatamente. Que transformou. O senhor fala uma coisa e eu nunca esqueci disso, né? Quando você faz precocidade, você atira no que vê. E acerta no que não vê. Vem muita coisa junto. Vem. Ô, Carlota, é muito comum as pessoas chegarem aqui e falar. Eu tinha uma outra frase que eu falava muito, ultimamente eu até tenho falado pouco, que é tirar da canela e botar na costela. Né? E a precocidade, as pessoas chegam aqui e falam, como é que o senhor fez? Por que o gado, o senhor é um padrão só? Por que o gado tem pouca canela e muita costela? Eu aprendi isso com o Bergman, porque... E um pouco com o F1 também, né? Lá no F1 eu aprendi, mas não entendia. Não entendi o processo. Né? Mas a entrada da puberdade mais cedo reduz a velocidade de crescimento dos ossos e logo em seguida começa a acumular massa muscular e logo em seguida começa a depositar gordura. Já vem, com a puberdade, vem a leptina, que já vai, começa a depositar gordura. Então, agora esse gado, passando 3 décadas, ininterruptas, porque nós nunca saímos do trilho, nunca, e nem vamos sair. Doutor Luciano, eu só quero dar eu só quero falar para vocês que estão nos acompanhando em casa, o impacto disso. Nós matávamos boi com 5 anos de idade, porque Nelore crescia até os 7. Isso aí quem me contou foi quem trouxe gado da Índia. Crescia até os 7 anos. Isso aí veio tudo para trás. Hoje, dados do JBS, idade média de abate nacional é 30 meses. Porque é muito puxado por grandes confinamentos que não querem mais boi com menos de 30 meses, porque é o boi chino. Ponto. Foi transformador. Né? E o que foi feito pela raça Nelore através da precocidade, eterniza, né? E a Matinha é uma das grandes precursoras. Né? Não tenha dúvida em relação a isso. Só que ser pioneiro leva pancada. Conta onde o senhor mais apanhou, o senhor sentiu no couro, ser pioneiro e inventar moda, vamos dizer assim. O senhor tem um ponto que o senhor lembra que o senhor apanhou muito? Tem. Essa história da precocidade foi a pauleira, né? Porque eu tinha um tio mais velho, teve um dia que ele veio aqui ver um lote de bezerro entorado. Ele falou, você vai criar cabrito. Isso aí não vai desenvolver. Aqui prenhar não vai desenvolver, isso não vai virar nada. Deixa de mão dessa bobagem. Precoce é gado europeu. Gado indiano não tem precocidade. Se falava nisso até poucos anos e ainda tem um ou outro que ainda fala, infelizmente. E aí, a precocidade implicava também, se você tem uma novilha que é púbere com 14 meses, os machos também tem que ser, né? Implicava em vender um touro de 2 anos. E, rapaz, o povo só touro tinha que ter 3 anos. Aí a gente apanhou muito com a história de vender touro de 2 anos. Eu me lembro que no gado PO, só a gente vendia touro de 2 anos. Eu sou testemunha disso, que eu participei desde os primeiros. E no CEIP, a CFM, era... E preço. Ninguém queria comprar. Agora você tem conta para pagar. Né?
Não, ser pioneiro não é fácil, não, em nada, né? Não. Mas quando que foi o momento que o senhor falou assim, eu venci, eu virei referência nacional e criei um legado genético? Qual que foi o momento que o senhor sentiu isso, assim, que o senhor saiu assim e caiu a ficha? Isso foi muito mais recente. Isso eu não sei te precisar o ano, mas nós tivemos um touro chamado Hanuman. E quando nós vendemos os filhos do Hanuman... Eu estava aqui. Foi quando nós vendemos umas 40 mil doses num dia só dele aqui. Num leilão. Num leilão só? Num horário de leilão. Né? E nós enchemos a pista com a garrotada de 2 anos, filha do Hanuman, tudo naquela época com mais de 700 quilos. Já. Eu lembro como se fosse hoje. E começamos a vender sêmen durante o leilão. O povo dava porteiro e megalote. Megalote. Teve um criador lá do Mato Grosso do Sul que deu porteira num lote de precoce. Assim, aquilo nunca tinha acontecido, só porque você está em casa, só para vocês entenderem. Aquele leilão foi um divisor de águas do melhoramento genético. Eu tenho certeza que quando o senhor a partir daquilo, quando o senhor entrava numa exposição, o pessoal falava, chegou o doutor Luciano da Matinha. Né? O senhor sentiu isso, né? A partir dali começou sei lá, acho que o pessoal começou a olhar com mais carinho para o nosso trabalho, né? Doutor Luciano, nós vamos para o último bloco, e esse bloco a gente nomeou nele assim, né? O nosso programa chama Legados, né? E o senhor construiu um dos legados mais fortes do agro brasileiro, e nós vamos falar sobre ele no quarto e último bloco. Eu queria ficar aqui falando o dia inteiro, né? Mas tudo isso que a gente está conversando, através do livro, que a gente, através do Rancho da Matinha, da programa, a gente vai encaminhar vocês a como chegar nesse livro, vocês vão ter mais detalhe, porque vai valer a pena. Né? Tomara que esse livro vire um filme, viu? Vamos colocar isso como meta, virar um filme. Quem sabe, né, não vai ser da Remate Play, né, esse filme. Vamos colocar isso em meta. Próximo bloco e último, sensacional. Durante a gravação aqui, hoje para referência de vocês, nós estamos gravando no dia 12 de fevereiro de 2026. Chegou a capa do livro pra gente aqui. Gente, olha o nome do livro, que lindo. A Engenharia do Nelore. Fantástico. Parabéns pela escolha do nome, doutor Luciano. Esse livro vai ser realmente maravilhoso, vai ser inspirador. Tomara que vire filme mesmo. E, doutor Luciano, a Matinha se consolidou, né, como uma referência mundial no melhoramento genético de uma raça que está conquistando o mundo. Né? Eu acredito que o Nelore, no mundo tropical, ele já é a maior raça, né? No subtropical também, porque eu não sei se o senhor sabe, o próprio Rio Grande do Sul está usando muito o Nelore na inseminação para segurar uma onda de carrapato que está tendo no Rio Grande do Sul. Então o Nelore vai ser usado no subtropical também muito, a nível mundial. Como é que o senhor se sente nesse momento e o que o senhor acha que nós temos que fazer ainda para melhorar mais? Porque tem que melhorar mais ainda, né? O que o senhor imagina desse Nelore agora para esses próximos anos? Como é que o senhor acha que a Matinha tem que se posicionar também diante do que já fez, né? A Matinha sempre se caracterizou por adotar tecnologias que melhorem resultado econômico. Esse é um lema nosso. E essas tecnologias, elas não param isso é pesquisa, né? Resultado de pesquisa. Resultado de pesquisa. Nós aqui temos buscado muita coisa nos Estados Unidos, porque no Brasil existe muito pouca pesquisa. Muita pouca integração das universidades com os criatórios. Dos próprios programas, nós temos 3 programas, parece que vindo mais outro. É um negócio de louco. Eles não entendem isso. Mas eu acho que a Matinha tem que seguir explorando as boas tecnologias.
que estão chegando. Na minha cabeça, uma das características que a gente precisa evoluir mais é a reprodução. A vaca mais eficiente. A vaca mais eficiente. Não é possível a gente ficar trabalhando aí com 83, 84%, 85% de índice de prenhez numa estação de monta, né? Enquanto a gente vê os parceiros nossos, criadores de ângulos, chegar a 97%, 98%. Né? Então, isso aí é uma característica que eu te confesso, eu não sei mais o que fazer, mas a gente precisa melhorar. Tem como chegar, o senhor acredita? O Nelore tem como chegar nos 97, Nós precisamos achar o caminho. Achar o caminho para isso. Nós precisamos achar. A questão da eficiência alimentar, a gente segue ano a ano melhorando. O senhor acredita que o senhor foi pioneiro também nisso? Isso aí o senhor foi exclusivamente pioneiro. Pioneiro, né? fomos. Através do Grow Save aqui dentro. Eu vim a primeira vez, fiquei olhando, confesso que eu falei, ai, será que não está inventando moda, não? O que o senhor achou depois de 12, quantas gerações que foi feita já? 12, né? Já Passou pelo... não, de 4 gerações, né? O senhor sentiu forte isso? Muito. Essa característica é uma característica de média alta herdabilidade. Eu acho que o pessoal aqui, tem muita gente gastando dinheiro à toa, sem o objetivo, não seleciona, mede e não usa. Né? Nós nos concentramos numa informação que eu tive lá em 2009, de um criador de angus americano, que o melhor proveito desse trabalho é reduzir a necessidade de consumo da vaca. Isso é um negócio estranho. Nós temos aqui na Matinha, já vimos aqui, vaca que desmama bezerro, exatamente do mesmo peso, e que a mantença é o dobro uma da outra. Impressionante. Não, e eu não vejo ninguém aqui falar em mantença. Conversão alimentar é extraordinário para os confinadores. Mas esse pessoal já acordou bastante. O senhor sabe que eles vêm aqui, já estão vindo. Vendo. Já vem o pessoal do Pantanal querendo mantença de vaca. Né? Mas já começou. Começou. Então, Demorou, demais. mas começou. E é a realidade. E hoje, a vaca matinha, a mantença da vaca matinha é 30% menor do que, mais de 30%. Do que começou? Do que começou. Quer dizer, então, se... Onde tinha 1.000 vacas, dá para ter 1.300. 1.300. Você colhe 300 bezerros a mais sem gastar um centavo. E o impacto é muito econômico. Não, o Carlota, o que me assusta no Nelore é que ele não para. Ele não para de progredir. Ele é muito obediente, né? O Nelore, ele né? responde. Né? Ele é muito obediente para fazer coisa errada e certa. Também, né? Ele é obediente. É uma raça que responde impressionante, né? Também. A gente, quando nós fomos... Vamos falar de características assim, com impacto maior econômico, né? Primeiro é a mantença. Segundo, a fertilidade. Terceiro, a velocidade de ganho de peso. É esse boi que precisa morrer com menos de 20 meses. Né? A precocidade. Não existe. Você está prenhando Nelore com 27, 28 meses hoje. Aqui,
os touros que nós usamos na última safra, quem congelou sêmen com maior idade foi 13 meses. Nós usamos touro com 11 meses, com 12 e com 13. A gente está vindo aí com uma safra que é a melhor. Né? Eu acho difícil a gente fazer outra safra como essa que tá chegando aí. Eu já estou saindo com um botijãozinho daqui, tá, pessoal? Então, vocês, só para dar um ciúminho. Nós usamos, a gente usa sempre touro de fora para manter. Eu vi os garrotes. Doutor Luciano, tem 5 garrotes em especial, de uma safra, de vários, mas tem 5 que vai marcar a história. Vocês vão ver. Não podemos prolongar nisso, mas esses 5 garrotes vão abrir uma página da raça. Eu acredito. Cada um com seu... Com as suas características. Exatamente. Né? Eu acho, Carlota, o seguinte, que tem muita gente produzindo gado muito bom. Muito. O FIV proporcionou isso, a ciência. E touro bom tem aos montes. Agora, aquele touro que marca geração... Não é fácil. Não é fácil. Como foi o Ludi, como foi o Armador, né? E eu acredito que esse ano... Sai um desses aí. Sai um desses aí. Eu tenho certeza. Vai marcar geração. Doutor Luciano, eu lembro, há uns anos atrás, o Fred tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, né, estudando, e aí terminou o leilão, nós ficamos naquela comemoração pós-leilão, e o senhor tocou no assunto de sucessão comigo, e eu falei uma coisa pro senhor que eu nunca esqueço. Eu falei, doutor Luciano, eu vou falar uma coisa pro senhor, a matinha não é mais sua. O patrimônio, sim. O capital, sim. Mas o legado, não. Porque assim como grandes marcas que se perpetuaram no mundo, a gente estava lembrando hoje mesmo da Ford, né? No ramo automobilismo, isso vem muito fácil na cabeça da gente, né? Eletrônico, Philips e tal. Você perde o domínio, né? Porque você entrega para a humanidade isso. Né? E eu tenho certeza que o senhor já pensa assim da matinha. Já há alguns anos. Alguns anos, né? Porque não tem mais como. Você não pode, é ser egoísta você falar assim, não vai acabar junto comigo. Né? O que o senhor pensa para a matinha os próximos anos, se Deus quiser, muito tempo com o senhor ainda, mas depois de forma natural, sem o senhor? O que o senhor pensa? Como é que está sendo planejado esses anos para frente da matinha? A gente, já de 3, 4 anos para cá, nós estamos profissionalizando a gestão da matinha. Colocando pessoas chaves nos pontos chaves e com firme propósito de manter a filosofia que deu origem à matinha. Eu tenho 3 filhas, nenhuma delas entende de gado. Mas, curiosamente, eu estou meio pitimbado há 1 ano e meio que eu estou doente. E cada vez mais eu me afasto daqui. Passo semana, 10 dias sem vir aqui. A matinha nunca teve tão bem gerida, tão bem administrada como agora. Eu acredito que a gente está num caminho correto de deixar a matinha para a posteridade. Eu acho que eu não planejei nada disso lá no início. O senhor sonhou? Eu sonhei. Sonhei que eu ia chegar no gado VR lá. Eu ia ser um bom criador de gado. Um bom criador de gado. Mas não com a qualificação. Eu não tenho falsa modéstia de dizer. A matinha hoje é o melhor Nelore do mundo. E eu falei para o senhor, nosso programa é sem humildade, porque a gente é um legado que tem que ser contado. Né?
Eu fico vendo o seguinte, nós participamos dos 3 programas. Se você for nas curvas genéticas dos 3 programas, a Matinha está no topo dos 3, com um diferencial. A Matinha oferece eficiência alimentar que ainda não faz parte de nenhum do cálculo de índice de seleção de nenhum desses programas. Então, eu não tenho dúvida. Isso vai entrar, vai ter que entrar. Você fazer 1 quilo de carne, 70% entra pela boca do animal. É incrível como isso ainda não esteja sendo considerado como a principal característica. Rapidinho, as pessoas, como toda tecnologia, né? Eu falei numa palestra recente sobre consumo alimentar, eu falei que como toda tecnologia ela é combatida, ela é testada, ela é criticada. Todas elas foram assim. Eu vi muita gente falando que eu era marqueteiro. Normal. Que eu estava trazendo os custos do Canadá para fazer marketing. E eu ficava pensando, deixa eu falar, né? Para fazer o quê? Pra fazer o quê? Eu acredito, eu vou tocar o barco para frente. Então, Luciano, é uma satisfação conversar com o senhor. A gente passaria aqui horas, né? E graças a Deus, até pelo entrosamento que a gente tem de muitos anos juntos. Mas eu vou ter que fazer a última pergunta para o senhor. E a pergunta é simples, né? O senhor construiu genética, o senhor formou pessoas, o senhor influenciou grandemente a raça Nelore para o bem, para uma raça realmente produtiva que ela tem, que ela é uma raça que está conquistando o mundo. O senhor está em paz com a história que construiu? Muito, muito. Eu acho que não foi um negócio pensado lá de trás, mas a gente sempre procurou manter os nossos princípios, né? Ter os nossos valores. Eu acho muito importante. A turma que trabalha aqui, nós temos os nossos valores muito firmes e a gente eu tenho certeza de que a marca vai continuar. Vai eternizar. Vai eternizar. Assim como grandes marcas que contribuíram para a humanidade. Exatamente. Porque melhoramento genético bem feito contribui para a humanidade, para o meio ambiente, para tudo. Para a economia, né? Eu acho que eu tenho muita paz de espírito quando eu olho para trás. Eu acho que Deus foi me... E foi generoso, porque deu capacidade para o senhor deixar um legado generoso, que contribui para a humanidade. E contribuiu demais, né? Demais. Me deu os caminhos, porque toda hora você tem uma bifurcação para fazer, né? E a gente nunca sabe se tivesse feito a outra, se tivesse pego outro caminho, né? Mas eu estou assim, muito convencido que nós pegamos o caminho correto, né? O caminho da verdade. Nunca perdeu o norte? Nunca. O objetivo sempre na frente. E outra coisa, nós convivemos aqui, procuramos conviver principalmente com gente de caráter, gente boa, gente... Nós estamos fazendo 50 anos, nós temos gente aqui com mais de 40 anos de Matinha. Doutor Luciano, infelizmente, o tempo acaba, né? Mas o livro eterniza, vai virar filme. E eu quero deixar a minha mensagem para o senhor. Alguns homens constroem fazendas, outros constroem genética, poucos constroem história. O senhor construiu um legado. Muito obrigado.